Olá, eu sou o Júlio César Fernandes. E eu sou Diva Pérez. E está no ar mais um Idoso em Foco. E, Júlio, hoje é dia de investigação. Vamos falar sobre o cenário atual de atraso no combate à doença do Alzheimer. O que nos motiva é um triste episódio envolvendo o conflito entre interesses particulares e a integridade ética científica. Mas antes, você sabia que no Brasil 1.200.000 pessoas sofrem da doença do Alzheimer e cerca de 100.000 casos novos são descobertos a cada dia? Sabia sim, Diva. E mais, segundo o Relatório Mundial de Alzheimer, cerca de 55 milhões de idosos sofrem da doença no mundo todo. De fato, é um grande fator que põe em risco a saúde dos mais velhos. É sim, Júlio. Mas, como eu disse, hoje não falaremos apenas sobre prevenção e tratamentos contra a doença. Vamos entender sobre o atual cenário das pesquisas no combate ao Alzheimer. Entendi, Diva. Para dimensionarmos melhor a gravidade da descoberta que vamos abordar, é importante traçarmos uma linha do tempo. O primeiro caso conhecido da doença foi em 1901, pelo neuropsiquiatra Alois Alzheimer, que batizou o nome da condição. O médico era obcecado em provar-se ao ponto de que doenças psiquiátricas eram como todas as outras. Foi quando conheceu no mesmo ano Auguste Dieter, uma senhora idosa que apresentava um quadro de perda de memória, desorientação, dificuldade para compreender e se expressar, o que a tornou incapaz de cuidar de si. Diva, infelizmente, 5 anos após o primeiro encontro com o psiquiatra, August veio a falecer, com um quadro irreversível. Após a sua morte, ele começou a analisar cada detalhe do cérebro da idosa e descobriu elementos que possivelmente ocasionaram a gravidade do caso, como o atrofiamento do cérebro e o acúmulo de proteínas na área. Essa história é mesmo muito interessante, Júlio, mas explica para a gente o porquê ela é relevante para o tema. Claro, Diva. Segundo a hipótese mais aceita, a proteína acumulada que o psiquiatra encontrou no cérebro de August era a beta-amiloide, que ocasiona uma série de reações moleculares que resultam no mal de Alzheimer. Até hoje, os estudos se baseiam na contenção dos danos que ela pode causar na região. Conversamos com o professor Otelo Correia, do Núcleo de Envelhecimento Humano da UERJ, que explicou sobre os fatores causadores da doença. Existe uma proteína chamada beta-amiloide e o acúmulo dessa proteína e mais a formação de uns novelos de uma outra proteína chamada proteína tau, esse novelamento da proteína tau e o acúmulo da proteína beta-amiloide criam interrupções de comunicações nas redes neurais do cérebro. Júlio, mas vamos explicar por que estamos falando disso tudo? Vamos lá, Diva. Aconteceu um caso triste recentemente em relação à área de estudo da doença. Em investigação da revista americana Science, foram encontradas dezenas de pesquisas que continham vestígios de manipulação de resultados. Pois é, Júlio. Foram encontrados cerca de 20 artigos científicos que apresentavam problemas sobre as percepções dos medicamentos que combatiam a beta-amiloide. O pesquisador Matthew Schrag foi quem descobriu as fraudes e também notou que todas as pesquisas inconsistentes levavam o nome de Sylvain René, com um estudo publicado em 2006, altamente influente na área. O professor Otelo também contextualizou a descoberta da fraude pelos pesquisadores. Esse é o chamado dossiê Cassava. Um médico, o Schrag, fazendo pesquisas, descobriu um pesquisador que não era muito pouco conhecido entre os pesquisadores de Alzheimer, chamado Sylvain Lesné, da Universidade de Minnesota. E viu que ele estava envolvido, esse foi um dos pontos, em várias pesquisas. E essas pesquisas, quando foram analisadas bem perto por Schrag, ele reparou que havia uma identidade entre as bordas da pesquisa, uma identidade muito grande que é algo quase que impossível de acontecer em duas pesquisas semelhantes. Eu não posso ter uma superposição
de traço, exatamente o mesmo traço. Porque isso significa que chego no máximo a 0,78, 0,80 de proximidade. Isso quis dizer que alguma coisa ali estava errado nesses dois traços. E quando ele superpôs, e aí isso foi um sinal de que havia uma superposição feita à mão. Júlio, um outro tema é a questão dos métodos de tratamento. Alguns medicamentos que agem no combate à beta-amiloide foram liberados para testes em pacientes, como o aducanumab, mas seus resultados se mostraram ambíguos. Pois é, Diva. Inicialmente, os testes foram promissores, mas ao longo das fases de testagem, o fármaco apresentou apenas 22% de eficácia nos pacientes, sendo aprovado o uso pela agência reguladora dos Estados Unidos, mesmo sob questionamentos. Otelo também esclareceu o atual cenário dos medicamentos para o combate da Alzheimer e como a comunidade acadêmica recebeu a notícia, mas garantiu que a teoria da beta-amiloide segue como a mais consolidada, apontando a fraude apenas em relação a uma proteína específica da família. A comunidade acadêmica tradicional recebeu essa fraude como muito ruim. Ela não se referia à totalidade da proteína beta-amiloide. Não era só a teoria beta-amiloide. Era, sim, se relacionava à cascata beta-amiloide, mas se referia a uma proteína específica, alfa-beta-amiloide 56. Hoje você já tem 2 medicamentos aprovados pelo FDA, que são justamente o aducanumab e o lecanemab. O aducanumab foi o primeiro deles a ser testado. Ele tem um índice de uma complicação, digamos assim, um efeito colateral chamado ARIA, que esse ARIA são microhemorragias cerebrais que podem acontecer em determinadas pessoas. Então, é um medicamento que tem que ser utilizado com um protocolo brutal. Tem que ser um protocolo de uma avaliação prévia enorme, justamente pelo alto risco de efeitos colaterais e pelo ainda pequeno benefício. Em algumas populações chegou a 38%, segundo alguma leitura que eu fiz. O lecanemab é ainda um pouco melhor, mas mesmo assim ainda não é já pode ser utilizado com restrições, com um protocolo muito cuidadoso, tem que ser avaliada toda uma série de suscetibilidades justamente para evitar esses efeitos colaterais que são medicamentos que são feitos por infusão venosa, então são medicamentos que precisam de um centro de infusão, não é um remedinho que você leva para casa e toma, quer dizer, acho que a gente está muito no início ainda. Sabe, Diva, um outro ponto importante que o Otelo levantou é sobre os interesses na realização dessas pesquisas. A indústria farmacêutica tem muito interesse na produção desses remédios, justamente para vender seus produtos. Mas a ciência também recebe investimentos públicos que devem ser utilizados para o fomento à pesquisa de qualidade. É um velho dilema entre o interesse público e privado. Pois é, Júlio. Ele complementou a questão, por fim, destacando os investimentos públicos e criticando os interesses privados de indústrias farmacêuticas que podem ter contribuído para a fraude. Houve um prejuízo enorme para uma determinada indústria farmacêutica que estava apostando nisso, e aí você começa a ter questões sérias, quer dizer, até onde vai a lisura de todos os processos das indústrias farmacêuticas. Existem várias outras indústrias farmacêuticas que estão estudando, e por exemplo, a mesma que produziu o aducanumab, a lecanemab, novos medicamentos que estão sendo estudados e que certamente têm seriedade nessa história. Júlio, é realmente muito triste todo esse cenário. Mas enquanto não temos uma cura, nos resta continuar cuidando e zelando por todos que sofrem da doença. Pois é, Diva. Falando em cuidado, também conversamos para esse episódio com Márcia Lameira, cuidadora de idosos que lida diariamente com pacientes com Alzheimer. Ela contou um pouco do seu dia a dia e dos sentimentos de quem tem que lidar com o cuidado dos idosos. Ser cuidadora de idosos, né? O nome já fala. É você dar atenção e cuidados à pessoa idosa, né? Esse é o foco central dessa profissão. Então, é um trabalho gratificante, porém é estressante também, né? Porque você lida geralmente com pessoas já em situação de demência, né, que já não se reconhece mais, nem sabe mais que existe, né?
eu costumo falar que quem lida, né, com o idoso, assim, lida com o fim, né? Muito interessante esse relato, Júlio. O trabalho com idosos com Alzheimer é, de fato, muito delicado. Ela também comentou um pouco da sua experiência lidando com as necessidades específicas que essas pessoas precisam. No início, né, é acompanhamento, sabe? É para dar um remédio, lembrar que a pessoa precisa comer, porque o paciente com Alzheimer, ele esquece. Ele chega a esquecer que ele precisa comer, que ele precisa tomar banho. O banho é um tabu. Eu tenho um caso, há muitos anos atrás, trabalhei numa instituição de longa permanência e tinha uma idosa nessa instituição, o apelido dela era Guigui, era uma pessoa adorável, contava piada, maravilhosa. E assim, a princípio, parecia muito independente. E assim, nunca ninguém conseguia entrar no quarto dela. E aí, um belo dia, eu consegui entrar, né, e tal, para ver como é que era a rotina dela, porque era um hotel, sabe? E aí, eu descobri que ela não tomava banho, mas ela não tomava banho há meses. Então, assim, a partir dessa descoberta, a gente começou a equipe, na época, o pessoal da enfermagem, né, começou a focar mais nisso e ir lá até ela para poder auxiliar nisso. E aí começou a guerra. Ela batia em todo mundo, era uma gritaria. E aí, assim, com muito jeito, com muita conversa, eu conseguia, assim, fazer com que ela passasse a tomar banho, pelo menos uma vez na semana. E aí ela passou a tomar banho só comigo. Diva, apesar de tudo que citamos aqui, o que nos resta é continuar acreditando. A Márcia mostrou seu otimismo na ciência para que uma cura seja descoberta em breve. A ciência vem avançando bastante no quesito assim, diagnóstico, achar um tratamento adequado, né? Então isso é muito ruim, mas eu sou bastante otimista, tá? De que daqui para os próximos anos, talvez daqui mais uns 10 anos, eles encontrem, né, a cura para o Alzheimer. Eu acho que está avançando bem, tem avançado bem. Chegamos ao fim de mais um episódio, Júlio. Agradeço demais a nossa conversa e espero que os nossos ouvintes tenham entendido como está o atual cenário do combate a Alzheimer e o impacto que essas fraudes podem gerar nos avanços científicos. O prazer é todo meu, Diva. E a você que ficou até aqui, também o meu muito obrigado. E não esqueça de ouvir esse e os outros programas da Rádio UERJ. Idoso em Foco. Produção Rádio UERJ. Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Instituto de Educação Física e Desportos. Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício e do Esporte. E divulgação científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Realização: Centro de Tecnologia Educacional da UERJ.